Bom dia, irmãos. Paz seja convosco. Dando continuidade aos nossos estudos aqui em 1 Coríntios, agora indo para o capítulo 9, né? Capítulo 9 de 1 Coríntios. Esse capítulo não aprofunda muitos sentidos teológicos, não aprofunda muita doutrina, mas trata mais de questões assim que envolvia Paulo e os coríntios. Ainda mais essa questão da incompreensão dos coríntios com relação ao caráter do ministério de Paulo, ou à estatura ministerial de Paulo. Então, Paulo que começa já assim, defendendo seu ministério e apostolado, falando do que ele é de fato no Senhor, e do que se exige dele como servo, como ministro do Evangelho, em relação aos ingratos corintianos. Tá? Então, no versículo 1 e 2, resumidamente, diz assim: não sou eu, porventura, livre, não sou apóstolo, se não sou apóstolo para outrem, ou sou para vós outros. Não sou apóstolo para outrem, sou para vós outros. E aqui não é o caso de que ele está assim, evocando o fato dos coríntios acreditarem no apostolado dele, mas o efeito, ou aquilo que de fato caracteriza o apostolado dele sendo exercido pelos corintianos. Quais são os sinais do apostolado? Sinais, milagres, prodígios. Tudo isso Paulo fazia. Não via Jesus, nosso Senhor, não sou apóstolo por acaso, obviamente que aqui está resumido, mas ele fala, não via Jesus, nosso Senhor, ele está querendo dizer o seguinte, ele viu a Jesus e teve o contato com Jesus. Qual é o ponto aqui? O ponto é que os 12 apóstolos foram chamados diretamente por Jesus, andaram com Jesus por todo lado, pela poeirenta Galileia, comeram, beberam, dormiram com Jesus, né? Andavam para baixo para cima, compartilhavam mesmo a mesma hospedaria, o mesmo céu aberto, as mesmas caminhadas longas, com condições humildes de deslocamento, no caso, iam a pé, muitas vezes. Então, eles gozavam, se os 12 apóstolos originais gozavam de um prestígio muito grande, os 12, Matias foi substituído, depois, lá no começo do livro de Atos, Judas Iscariotes trai e comete suicídio e é substituído por Matias, está lá no começo do livro de Atos, isso. O fato é que os 12 tinham essa consideração, porque foram realmente os basilares, os fundamentos realmente da igreja, foram os primeiros que receberam diretamente de Jesus o comissionamento para a continuidade do evangelho. E Paulo, de certa forma, ele mesmo se expressa como uma pessoa nascida fora do tempo, alguém posterior, ele mesmo se define dessa maneira. Mas aquilo que era a prerrogativa abalizadora dos 12, Paulo tinha todas elas. O que Paulo está dizendo aqui é isso. Nós lemos, por exemplo, no livro de Atos, capítulo 9, tem a narrativa da conversão de Paulo, e depois em seguida, ele já está na Arábia pregando, mas lá em Gálatas, ele diz que ficou 3 anos no deserto da Arábia, e é um consenso assim de que ele provavelmente esteve com o Senhor durante esses 3 anos, recebendo revelações do Senhor. Um consenso disso. Ele não diz explicitamente isso lá em Gálatas, mas as pessoas, de maneira geral, os historiadores eclesiásticos, acham isso, que Paulo esteve com Jesus pessoalmente durante 3 anos. Então, aquilo que era o elemento abalizador dos outros 12, Paulo também tinha, ele também esteve com o Senhor. E lá em Gálatas ele diz, inclusive, que o evangelho que ele pregava, ele aprendeu diretamente de Jesus e não de homem algum. E nós podemos perceber, inclusive, assim que essa visão de Paulo em Damasco e a continuidade dos tratos do Senhor com ele foram muito mais do que foram os 3 anos e meio, 3 anos e meio que os 12 andaram com Jesus fisicamente. Porque nós vemos que até o final do evangelho os apóstolos estavam em trevas, não entendiam o que Jesus queria dizer. Quando Jesus anunciava claramente que ia ser entregue, que ia ser crucificado, eles não entendiam. O coração deles estava em trevas. No momento da crucificação, correram todos. Então, assim, o encontro de Paulo com Jesus, diria assim, que foi muito mais substancial foi muito mais substancial, assim, construtivo com relação ao que ia ser feito em Paulo e através de Paulo pelo Senhor. Nós vemos assim que havia assim, uma superioridade, eu diria até, das revelações de Paulo e do encontro que ele teve com o Senhor em relação aos 12 apóstolos. Mas é claro que os corintianos não levavam esse encontro. E desprezavam o ministério de Paulo. E Paulo aqui está defendendo, né? Se não sou para outrem, eu sou para vós outros, porque as marcas do ministério estão bem aí. Se eu não sou apóstolo, poxa, vocês são o quê? Porque eles eram fruto do ministério de Paulo. Paulo pregou para eles
eram frutos diretos da ação ministerial de Paulo. E Paulo, no meio deles, fazia sinais, milagres, prodígios, tudo que todos os apóstolos fizeram. E também as visões e revelações do Senhor, o próprio Senhor apareceu para ele. E no caso de Paulo, um encontro muito mais significativo, porque ele encontrou com o Senhor ressuscitado e de plena posse do reino e de todas as prerrogativas de sua vitória sobre a morte através da obra da cruz. Enquanto que os apóstolos andaram com Jesus fisicamente, não entendiam realmente o que Jesus falava. Paulo não, Paulo teve, de certa forma, sua revelação direta. Então, tudo que Paulo recebeu de Jesus foi muito mais significativo do que os outros. Ele, de fato, trabalhou mais do que os outros. Enfim, ele era mais apóstolo que os 12, apesar de não ter a mesma consideração, o mesmo trato. Né? Então, Paulo faz isso e evoca os sinais de seu apostolado como uma marca distintiva que o iguala e o aquilata a todos os outros 12. Na verdade, ele está se tratando aqui. Tem que se defender dessa maneira, né? Essa igreja de Corinto aqui é complicado, né? E depois aqui no versículo 4 a 15 continua, né? Não temos nós o direito de comer e de beber. Porventura falo isso como homem ou não diz também a lei? Entretanto, não usamos desse direito. Então, Paulo está defendendo o seu ministério e as prerrogativas do ministério, porque o Senhor disse lá no Evangelho, né, que o operário é digno do seu salário. Está falando do quê? Do sustento do ministério. Do sustento do ministério. E Paulo evoca essa palavra do Senhor, evoca uma passagem lá do Antigo Testamento, dizendo que isso era uma norma corrente, o sustento da obra, as pessoas que estavam se dedicando à obra do Senhor, sendo sustentadas, recebendo o salário daqueles a quem eles ministravam. No Antigo Testamento tinha, por exemplo, o dízimo, né, que era o modo pelo qual a estrutura religiosa, sacerdotal, cultica, era sustentada pelo povo de Israel. O dízimo era para sustentar o ministério, os sacerdotes, os levitas, aqueles que cuidavam do ofício, os cantores do templo, eram ministros, né, tinham o seu salário. No Novo Testamento nós não vemos citado assim, nominalmente o dízimo nas cartas de Paulo, né? Quando Paulo fala de ofertas, ele fala mais até assim da oferta aos pobres de Jerusalém. E é até curioso que ele usa o mesmo princípio quando ele fala lá das ofertas lá em Romanos, quando nós falamos sobre isso lá em Romanos. Ele fala assim que os gentios devem participar dos bens materiais ou comunicar os bens materiais com os judeus como um sinal de agradecimento de terem participado dos bens espirituais dos judeus. Eu falei isso naquela vez. E aqui Paulo usa o mesmo princípio, dizendo assim, se semeamos entre vós bens espirituais, não é legítimo que recebemos bens materiais. Então, é o mesmo princípio Paulo aplica aqui em relação à igreja e ao sustento da obra. E isso como norma perene, né? Nós vemos lá, por exemplo, Jesus, tinha umas mulheres, né? Maria, Joana, Susana, algumas mulheres que ajudavam os apóstolos, sim, estavam sempre ajudando os apóstolos, Jesus e os 12 apóstolos com seus bens, com seus haveres. E Paulo diz, não temos nós o direito de nos fazer acompanhar de uma mulher irmã, assim como os outros apóstolos, e Paulo, e Cefas, aliás, e Cefas, que no caso é Pedro. Então Paulo está dizendo assim, está dizendo isso, os outros apóstolos eram todos casados. Paulo é celibatário. E a igreja sustentava os outros apóstolos, sustentava com os bens materiais dos apóstolos nas suas necessidades aqui no contexto da igreja, no contexto da normalidade da igreja. E Paulo diz, nós abrimos mão disso, né? Não diz também a lei, né? Então ele fala isso. Entretanto, né, não usamos desse direito. Então Paulo prefere, mais para frente ele vai dizer isso, ele prefere ser assim, ajudado por outras igrejas do que pelos coríntios. Por causa do quê? Porque, esses coríntios eram complicados realmente. Parece que eles eram muito críticos e dá a entender que havia uma certa desconfiança até de Paulo, assim, de malversação de finanças. E Paulo prefere, para não dar aso à crítica, para não dar assim trela, ele prefere evocar suas renúncias e dizer, não, eu não uso nenhum desse direito que eu teria em relação a vocês. Justamente para vocês não dizerem assim que faço isso por algum tipo de ganância, por algum tipo de interesse. Eu anuncio o evangelho de graça, Paulo evoca isso. Mas não é que o princípio em si não existia, ou que Paulo, de alguma maneira, está dizendo que esse princípio é volátil. O princípio existia, e quando vemos mais para frente, lá em 2 Coríntios,
Paulo diz que ele recebeu sustento de outras igrejas enquanto estava entre os corintianos. É que aqui o caso era complicado, os coríntios eram realmente muito críticos e provavelmente até sentiam uma certa desconfiança de Paulo nessa questão. É claro que essa questão assim, do ministério e da ajuda do ministério ela é bíblica, mas quando Jesus falou disso, ele disse assim, o operário é digno do seu salário, mas não há base realmente para muitos abusos que se cometem hoje em dia nessa área. Não há base assim para... Não vejo, sinceramente, base para pastores milionários, pastores ostentando gargantilha de ouro, coisa do tipo. Sinceramente, não acho que seja para tanto. É legítimo sim o sustento da obra e o pastor ter o seu salário, suas condições, mas realmente extrapola. E aqui no caso de Paulo, ele está justamente evocando o seu celibato, o fato dele não ser casado e o fato dele muitas vezes até trabalhar com as próprias mãos para não ser pesado aos corintianos, para não dar ensejo às críticas. Ele teria esse direito. E ele diz, os outros apóstolos têm, eu também tenho. Mas ele prefere abrir mão para não dar ocasião de crítica, mais ainda desses abençoados corintianos. Meu Deus do céu. Né? Depois do versículo 16 a 23, né, inclusive, só ressaltando aqui, as igrejas de Tessalônica e de Éfeso, Paulo também assim, não recebia oferta, preferia receber de outras pessoas, mas por motivos mais assim brandos, não tanto por causa da crítica, realmente, ou da desconfiança que os corintianos exerciam, ou tinham, né? Muito imaturo esse povo aqui. Versículo 16 a 23, o Paulo continua ainda nesse assunto, mas assim, focando mais a obrigatoriedade do evangelho. O que é a pregação do evangelho para ele? É uma obrigação. Ele diz assim, ai de mim se não pregar o evangelho. A responsabilidade do despenseiro me está confiada. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Tudo faço por causa do evangelho. Sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. O modo pelo qual Paulo muitas vezes trabalha com as próprias mãos para garantir o seu sustento. O modo pelo qual Paulo não recebe oferta, não recebe o salário dos coríntios, faz com que ele seja livre em relação aos coríntios. Livre, assim, no caso de algum tipo de acusação, de algum tipo de suborno moral, qualquer coisa do qual ele pudesse ser acusado por essa via. Mas ele evocando isso, ele diz, sendo livre, fiz-me escravo de todos. Ou seja, eu não devo nada para vocês. E, no entanto, sou escravo de todos vocês. Estou servindo a todos vocês. Isso que ele está dizendo aqui. Sendo livre, fiz-me escravo de todos. Ai de mim se não pregar o evangelho. Quantas coisas relacionadas ao evangelho são de obrigação para nós? Pensem um pouco. Quantas coisas relacionadas ao evangelho são obrigatórios para nós? Quantas coisas vocês acham que são obrigados em relação ao evangelho? Ou vocês acham que a espontaneidade é uma norma soberana, se não for espontâneo não vale, porque isso aí é uma coisa assim, que existe no imaginário brasileiro. O brasileiro pensa muito assim. Se não for espontâneo não vale. Se a oração não for espontânea não vale. Se ir para o culto não for, não vale. Isso assim, eu digo isso porque Paulo pregava a tempo, fora de tempo, ele fala isso, ele exercia o ministério. Quando você vai para o trabalho, por exemplo, você vai todos os dias assim, cantando e assobiando. Quando você dá aula, se você é professor, quando você estuda, se você é estudante, você vai assobiando todos os dias. Ou tem dia que você está chateado, ou tem dia que você não gostaria, mas eu não quero hoje, ou não. E em relação ao evangelho, tudo é açucarado ou não? Tudo é doce? Se for tudo doce para você, irmão, não sei. Sinceramente, eu fico pensando que tipo de evangelho que você vive. Porque Paulo fala da obrigatoriedade, Paulo fala de se desdobrar por si mesmo. E há N exortações na Bíblia sobre se esforçar, sobre se dedicar, sobre coisas que nós devemos fazer em nosso próprio arbítrio, sustentados sim pela graça de Deus, tutelados e sustentados pela graça de Deus. Sim, mas colocando algo de nós também. Porque o ser humano é extremamente volátil, não é sempre que você faz as coisas sorrindo e cantando. É por isso que eu não sou muito assim, como é que eu vou dizer? Muito afeito a definições muito açucaradas de ser crente, de orar, de louvar, de não sei o que lá, porque existe o amargo também, e o amargo aparece quando nós não estamos bem, ou quando nós estamos no nosso melhor, ou mesmo em relação assim, uma certa inconstância nossa, às vezes de ânimo. Então, algumas coisas fazemos muitas vezes assim por obrigação mesmo. Pesa sobre nós a obrigação.
Ezequiel e João tiveram a visão de um livrinho, ao qual foi dado para eles comerem. Um anjo veio para eles. São visões muito parecidas. Está em Ezequiel e está também no Apocalipse de João. Fala João, mas no Apocalipse está escrito isso. Não é no Evangelho, no Apocalipse. Vem um anjo e dá um livrinho e diz para eles, não ao mesmo tempo, um está no Antigo Testamento, que é Ezequiel, e outro está no Novo Testamento, que é João. Diz para eles assim, a mesma coisa, olha, toma e come esse livrinho. Na tua boca será doce, mas no teu estômago será amargo. E eu sempre entendo que esse livrinho é a simbólica de todas as demandas do Evangelho, de todas as demandas de um chamado. E aqui eu quero, assim, generalizar o conceito. Não quero falar assim de chamado apenas na questão da liderança, né, da oficialidade da igreja, presbíteros e apóstolos e tudo mais. Mas o chamado de maneira geral. Acredito que esse livrinho está para nós diluirmos, para nós comermos e sentirmos o seu doce e o seu amargo. Todos nós. Uns numa medida, outros noutra medida. Uns em um aspecto, outros em outro aspecto. Mas todos em um só corpo, diante de uma mesma demanda, diante de uma mesma exigência. Esse livrinho, que é doce na boca e amargo no estômago, traz em si a significação dos gozos, das alegrias, das esperanças do reino, mas também suas lutas, também suas exigências, também suas dores e amores. E o problema é que muitas vezes as pessoas experimentam em primeiro momento o doce, mas quando chega o amargo, fenece. Quando chega o amargo, das duas coisas uma. Ou colocam um adoçante para diluir o amargo, ou colocam um adoçante, que aí no caso adoçante é você fazer do teu jeito, é você diluir aquilo que exige de você, você de alguma maneira diluir a exigência do evangelho para a tua vida, isso é o adoçante. Ou simplesmente regurgito e jogam fora. Simplesmente não continuam a carreira naquilo que ela poderia dar se fosse continuada. Tá? Já ouviram falar de um missionário holandês chamado Van Gogh? Ouviram falar? Um grande pregador evangélico chamado Van Gogh. Ouviram falar? Ouviram falar de um pastor muito ungido, com uma pregação muito profunda, chamado Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Já ouviram falar? Ou de um outro pastor também muito usado por Deus, chamado Karl Marx. Karl Marx. Ouviram falar já? Não. Não. Porque eram pessoas de Deus, eram pessoas assim como Van Gogh, por exemplo, chegou a ser missionário uma época, mas se decepcionou com algumas situações que houve na junta missionária, incompreensões. O mesmo aconteceu em algum ponto com Nietzsche e também com Karl Marx, que eram jovens cristãos, escreveram coisas sobre o evangelho, falavam com uma grande unção. Nietzsche chegava a ler os salmos e as pessoas choravam em volta. O apelido de Nietzsche, quando era jovem, era o pequeno pastor, por causa disso. Karl Marx chegou a escrever poesias sobre a comunhão dos santos, poesias belas, e todos eles, de uma maneira ou de outra, não continuaram. Chegou o amargo e o amargor se estabeleceu em seus corações. Se chega o amargo, irmãos, não temos que adoçar, não temos que dourar a pílula, não temos que adicionar o adoçante, mas encarar o amargo como parte integrante da carreira. Infelizmente, muitas pessoas estão ou se diluindo, ou adaptando as coisas ao seu modo, ou fazendo qualquer outra coisa em virtude do amargo, ou colocando adoçante, ou de alguma maneira espanando mesmo. Esses nomes que foram famosos, Van Gogh na pintura, Nietzsche e Karl Marx na filosofia, são pessoas que infelizmente não continuaram por causa do amargo, por situações amargas que não administraram. E nós vamos ver aqui no exemplo de Paulo, que houve muita amargura. Aqui mesmo está falando de uma delas, porque é claro que era amargo para Paulo não ser reconhecido como apóstolo, ser comparado com os outros apóstolos e ser colocado como diminuído em relação aos outros. Tudo isso é duro para ele. Tudo isso é duro para ele. Mas o que ele faz aqui? Ele diz, fiz-me escravo de todos. Tudo faço pelo Evangelho. Só ele que tudo faz pelo Evangelho. O que nós fazemos pelo Evangelho? E quando fala Evangelho, por favor, estou me referindo ao todo. O Paulo, quando ele diz que o Evangelho que ele prega, ele recebeu de Jesus, ele está falando do quê? Porque para algumas pessoas que fazem um corte entre Paulo e Jesus, ou dizem que
o cristianismo é a invenção de Paulo, alguns ateus fazem isso. E alguns pastores evangélicos também fazem a sua diferenciação entre Jesus e Paulo. Absurdo. Uma bobagem. Mas entendo que o todo do evangelho para Paulo era o todo da igreja e da vida da igreja. O todo do evangelho para Paulo não era os 4 evangelhos. A narrativa dos 4 evangelhos. Era o todo da igreja. Porque o que ele falou, ele tinha recebido de Deus, de Jesus pessoalmente, por visões, por revelações, como já vimos agora há pouco. Então, se tudo ele fazia pelo evangelho, implicava em que tudo ele fazia pela igreja. E nós também, se nós fazemos tudo pelo evangelho, é pela igreja, pelos irmãos, é pela nossa comunhão que fazemos, pelo nosso chamado, pelo nosso ministério, em tudo aquilo que do Senhor demandar para nós nisso. Então, entendo isso aqui, irmãos. Embora Paulo tenha o específico de ser chamado como apóstolo, embora Paulo tenha o específico de ser um homem celibatário, entendamos que as renúncias que ele enumera, que as renúncias que Paulo enumera, são parte integrante das demandas naturais do chamado ministerial. Isso para todos nós. Tá? Não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Paulo está falando para quem isso? Está falando para os irmãos. Versículo 24 a 27, dando prosseguimento aqui. 24 a 27, resumidamente. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Vocês não sabem disso? Correi de tal modo que alcanceis. Tudo façam pelo evangelho. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Existe essa possibilidade, então? Existe a possibilidade de você pregar aos outros e você mesmo ser desqualificado? Existe a possibilidade de outras pessoas correrem a carreira que você deveria correr, tendo ouvido o evangelho de você, e elas entrarem e você não? Jesus disse, muitos me dirão naquele dia, Senhor, não fizemos no teu nome, não fizemos, né? Nunca vos conheci. Alguns vão dizer para Jesus, vão enumerar as coisas que fizeram para Jesus, mas que não fizeram como deveria fazer. Fizeram de qualquer jeito, ou fizeram relacionamento, ou não fizeram com o coração completo. De qualquer maneira, há a possibilidade das pessoas serem arautos para os outros e eles mesmos serem reprovados. É uma corrida. Correr de tal maneira que alcanceis. É uma corrida e é uma corrida de obstáculos. E os obstáculos não podem ser tirados do caminho. Eles têm que ser vencidos, cada um deles. Não há opção de se contornar, de se sair da corrida, ou de se parar para tomar um copo d'água. Não há essa opção. A corrida tem que ser corrida. E segundo as regras. E aqui não é você correr do jeito que você quer, ir do jeito que você quer, levar do jeito que você quer. Acomodar o evangelho, as exigências do evangelho, as exigências do corpo de Cristo, segundo aquilo que te convém, segundo aquilo que melhor se ajusta às tuas prioridades, ao teu querer. Não há essa opção. Correr de tal maneira que alcancei. Não é correr de qualquer jeito. Não é fazer do teu jeito. Isso tem que ser bem entendido. Para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu tenho que vigiar. De correr segundo a corrida, para não ser desqualificado. Uma coisa estranha isso, pensando bem. Como assim? Como assim? Pode acontecer. Pode acontecer. Existe uma música antiga do Asaf, né? Que ele descreve mais ou menos uma cena assim, as pessoas chegando no céu, se vendo e falando assim, como você chegou aqui, né? Eu contarei do amor, né, que Jesus que me salvou, de como ele morreu por mim. Uma música do Asaf, né? Eu, parafraseando aqui Asaf, digamos, uma dessas historinhas aí que o pastor gosta de inventar, retratando o que seria lá no céu. É uma bobeira, vamos falar assim, né? Haveria a possibilidade de você, digamos assim, para o céu, estar lá, encontrar outras pessoas e falar assim, poxa, como você chegou aqui? Ah, eu cheguei porque o pastor fulano pegou para mim. É mesmo, é. A irmã fulana me ensinou. A irmã Beltrana, é mesmo, e cadê ela? Não está aqui. Como assim? A pessoa que pregou para você, ela mesma não está aqui? Sim. Ela pregou, eu estou aqui e ela não. E isso aí é uma questão, né? Uma questão assim que Paulo coloca como possibilidade real. Tal não aconteça. Quando Jesus falava essas coisas mais sérias para os fariseus, tal não aconteça. Ah, tal não aconteça? Vai pensando. Então, realmente, nós temos que levar em conta essa questão da corrida. Tá? Domingo passado, o Vila leu uma passagem muito interessante sobre esse ponto.
uma passagem de Jeremias que fala: maldito aquele que faz a obra do Senhor relacionamento. Será que essa advertência se refere apenas a líderes? Será que essa advertência se refere apenas a pessoas que têm chamados específicos? Pastores, missionários, cantores, pessoas que ministram? Será que é só eles ou não? Ou a obra do Senhor pode ser feita relacionadamente, mesmo por parte de uma membresia que não quer congregar, mesmo por parte de irmãos e irmãs, assim, que não dão o seu melhor para o Senhor, que não fazem tudo pelo Evangelho. Entendam bem que a parábola dos talentos estabelece que cada um tem um talento de Deus, cada um recebe uma cota da graça de Deus. 5, 3, 2 e 1. Um recebe 5, outro recebe 3, outro recebe 2 e outro recebe 1. E o curioso é que é justamente aquele que recebe 1 é o que esconde, é o que enterra, é o que não devolve para o Senhor o outro tanto, porque percebam bem que ele devolveu o que tinha recebido. Mas ele devolveu sim, mas era para multiplicar. Não é para ele devolver um, tá um, tá aqui um, não. Porque todos os outros que foram aprovados pelo Senhor, multiplicaram aquele que receberam. Senhor, tu me desse 5, está aqui outros 5. Senhor, tu me desse 3, está aqui outros 3. Todos eles, menos o que recebia 1. O que recebeu 1, disse, está aqui, toma o que é teu. E aí ele é reprovado e ele não participa. Quanto ao servo inútil, lançai-o fora nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Entendam bem que a eternidade está diante de nós em tudo aquilo que fazemos ou não fazemos como igreja e perante o Senhor. Entendam bem isso, porque é isso que a parábola dos talentos diz. Devemos realmente, tendo recebido só 1, devemos apresentar 2 para o Senhor. Se recebemos 2, temos que apresentar 4. Se recebemos 3, é 6. Se é 5, é 10. Nada do que o Senhor nos confiou deve ficar estagnado, parado, inativo. E isso eu falo do todo da nossa identidade espiritual. Porque também há a possibilidade de crescimento. Também há a possibilidade do Senhor colocar sobre mais. Fosse fiel no pouco, vou te colocar sobre o muito. Não é um padrão estático isso aqui. Não é um padrão estático. É um padrão movível, que se move, dinâmico e que perfaz toda a nossa trajetória desse mundo. Então, atentemos para isso, porque as pessoas que estão lutando no mundo por seus próprios bens, por seu próprio interesse, eles estão lutando por uma coroa corruptível, por uma recompensa que ficará por aqui mesmo e não persistirá na eternidade. Mas nós não. Nós temos uma coroa que nos levará à eternidade, uma coroa incorruptível, que nos dará a bem-aventurança. Então, façamos o todo o evangelho, tenhamos esse espírito de renúncia de Paulo, façamos-nos servos de todos e vivamos o evangelho em todos os seus termos e em toda a nossa membresia, no modo como servimos aos irmãos e somos igreja. Essa é a nossa marcha e essa é a nossa identidade nesse mundo, até que o Senhor venha nos buscar. Entendamos isso e andemos assim. Amém? Deus abençoe os irmãos.